Bom, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que nós podemos configurar um estilo de texto e nós podemos fazer com que um texto apareça numa escala e nem apareça numa outra escala. E também mostrei como é que nós podemos configurar o texto como anotativo de modo que o seu tamanho no papel sempre seja o mesmo independente da escala. Em relação ao papel, o tamanho do texto sempre é o mesmo. Então nós garantimos que o texto vai ficar legível no papel, independente da escala em que nós estejamos imprimindo. Bom, o que eu vou mostrar agora é o seguinte. Primeiro eu vou colocar aqui numa escala 1 para 10, por exemplo. Tá lá o textinho e tudo mais. Na escala 1 para 10, ele está aparecendo nessa distância aqui do círculo, né? Então a posição dele está, digamos que esteja boa na escala 1 para 10. Eu vou mudar agora para a escala 1 para 50. Então, digamos que na 1 para 50, seria melhor que esse texto aparecesse mais aqui em cima do outro, né, numa posição diferente da escala 1 para 10. Isso aqui é necessário porque muitas vezes o texto ele se encavala com o outro texto que está próximo, então é necessário fazer um ajuste diferenciado para cada escala. Nós podemos fazer isso. Como é que funciona? Nós vamos para o Model e colocamos na escala que nós queremos ajustar o posicionamento. Por exemplo, 1 para 10. Então 1 para 10 está nessa posição. Ok, eu vejo aqui exatamente a distância que está do círculo. Eu vou colocar na 1 para 50, e quando eu coloco na 1 para 50, eu tenho esta possibilidade aqui, ó, de clicar no texto e movimentar somente o texto, somente na situação em que ele estiver na escala 1 para 50. Então se eu mudar aqui para a escala 1 para 10, ele volta para aquela posição anterior. Se eu estiver na escala 1 para 50, ele aparece ali. Da mesma maneira, se eu tiver liberado para ele aparecer na 1 para 25, eu posso controlar a posição em que ele vai aparecer especificamente na escala 1 para 25. Né? Vocês lembram que para eu liberar para que esse texto apareça na 1 para 25, basta que eu clique no texto, pressione Ctrl 1 e aqui na minha listinha é só adicionar a 1 para 25 ou qualquer outra escala que eu tenha definido aqui, e daí ele passa a aparecer também na escala 1 para 25. Vamos fazer o teste aqui, vamos botar na 1 para 25, olha, apareceu. Então quer dizer, ele estaria nessa posição na 1 para 25. Se eu quiser, ele pode aparecer aqui no centro, só na escala 1 para 25. Então, na 1 para 10 ele aparece ali, na 1 para 50 ele aparece em cima, e na 1 para 25 ele aparece centralizado. Evidentemente, quando eu vou para o layout, tudo isso aí é válido, né? Se eu colocar aqui, olha, se eu clicar nesse contorno e escolher a escala 1 para 10, ele vai estar naquela posição em relação ao círculo. Se eu escolher na escala 1 para 25, ele vai estar aqui no centro. Se eu escolher a escala 1 para 50, ele vai estar nessa posição exatamente acima do outro texto. Então, o posicionamento de textos anotativos funciona dessa maneira, é algo bem simples e permite que você tenha muita flexibilidade e que os textos não fiquem encavalados numa escala e bons em outra. Então você tem controle também, além do tamanho, você tem controle sobre o posicionamento. Até mais.